Queridos ouvintes, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra que Cristo falou, né? Cristo falou bastante coisa nesse mundo. E falou coisas boas. Jesus veio com a missão de salvar as pessoas, adverti-las também com relação aos erros que a humanidade pratica. Jesus falou assim, uma geração má e adúltera. Quer dizer, referindo à situação do mundo hoje, né? E nós estamos vivendo um período muito crítico da história da humanidade. Ontem teve passeatas aí para todo lugar do Brasil. As crises mundiais abateu também no Brasil. E as pessoas vão às ruas, né? Milhares e milhares de pessoas às ruas. Mas a Bíblia diz assim que o pecado é o próprio das nações. Pode colocar qualquer governo. Pode melhorar um pouco, mas não soluciona o problema por completo. A solução não está aí. A solução é as pessoas serem honestas. É isso que está faltando, as pessoas obedecer a Deus em todos os pormenores da vida. A sociedade, quando nós vimos aí 200 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, são famílias que vão para a rua. Né? E as pessoas, na maioria, eu vi uma reportagem onde que muitas pessoas estavam vendo, acho que hoje, uma entrevista que muitas pessoas eles são desonestas nas menores coisas da vida. As pessoas sendo desonestas nas coisas pequenas, quando vem a oportunidade maior, as pessoas são desonestas nas oportunidade maior. Simplesmente ele vai roubar porque chegou um montante maior, mas ele roubou coisa pequena. Às vezes foi o salário do trabalhador que trabalhou para ele, a empregada doméstica que estava em casa, ou furtou pequenas coisas. Aí quando aparece a oportunidade maior, diz que o ladrão se faz na oportunidade. E é isso que nós temos vivido no país. Mas Cristo, ele jamais ele fez parte de corrupção, mesmo tempo que ele viveu. Por isso que ele foi taxado, né, de fanático, de um monte de coisa. Mesmo os rabinos da sinagoga, Jesus nunca provou a maneira com que eles viviam. E criou problema até mesmo com seu pai, com a sua mãe, por causa disso. Jesus viveu uma vida diferente. Com os próprios judeus, eles disseram assim, nós pensávamos que tu fosse aquele que nos livraria do jugo romano. E Jesus falou assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer, se der sede, dê de beber. Se te bater numa face, ofereça a outra também. Então a pregação de Cristo é uma pregação que corta, que coloca o machado na raiz da árvore. E não é muito fácil para algumas pessoas. João 16, verso 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todos aqueles que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. As pessoas vão tão longe de Deus, se separam tanto, que mesmo matando uma pessoa, acha que está fazendo um favor a Deus. Veja só, a cegueira espiritual. Isso é uma coisa gradativa que pode acontecer com qualquer um de nós. Nos pormenores da vida, às vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem. Quando chega lá na frente, a gente está fazendo coisas absurdas, que não estavam na nossa índole. As má companhia também corrompem o bom costume. A gente até tem um ditado popular, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você andar com uma boa companhia, com boas pessoas, você será uma pessoa boa. Mas se você andar com pessoas ruins, de má índole, certamente isso vai te corromper. Tenha cuidado. Mas Jesus falou, isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Então as pessoas fazem a coisa errada porque realmente não conhecem a Deus e não conhecem a Cristo. Se conhecesse as virtudes de Cristo, o seu caráter, a sua vida, e procurasse segui-lo, não fariam tanta barbárie quanto se faz hoje. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, se referindo aos discípulos. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas. A tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá.
porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vou-lo enviarei. Então Jesus deu a promessa aqui do Espírito Santo. Se ele não fosse, o Espírito Santo não seria derramado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele faz esse trabalho especial na vida das pessoas. É convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muitas pessoas hoje dizem que tem o Espírito Santo, não é verdade? Pessoas, somente as pessoas, algumas denominações falam, nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas e os frutos desse Espírito? O Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Você tem acreditado, você que diz que recebe o Espírito Santo, que Jesus está voltando, você tem acreditado na lei de Deus, porque o pecado é quebrado da lei de Deus. Então ele convence você que você não deve mais pecar, que você não deve mais continuar quebrando a lei. Se isso não tem acontecido, você não tem recebido o Espírito Santo verdadeiro. O Espírito Santo verdadeiro não é essas manifestações de poder, de bagunça, de grito. Isso aí não quer dizer nada. Os profetas de Baal, eles faziam isso, ou fizeram isso, lá no Monte Carmelo com Elias. Se cortaram, né? Desde a manhã até o meio-dia. Gritaram, ouve-nos Baal, e diz que eles próprios, né, se maltratavam ali, se cortavam com faca, com pontas, e nada aconteceu. Elias, no entanto, fez uma oração simples. Ouve, ó Senhor Deus de Israel, e mostra que verdadeiramente tu és Deus. E o fogo desceu e consumiu o altar com as pedras que estavam ali, com a água, lambeu tudo, não ficou nada. E aqueles 850 profetas falsos foram mortos. Então o poder do Espírito Santo não está em gritarias, em manifestações, de ficar dançando, virando piruleta, não tem nada a ver com isso aí. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o verdadeiro fruto, é o amor. Gálatas 5, verso 21. É o amor, é a paz, é a longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. João Batista, cheio do Espírito Santo. Maria, cheia do Espírito Santo. Elias, também cheio do Espírito Santo, para enfrentar 850 profetas. No entanto, não falou em línguas. Paulo, cheio do Espírito Santo. Línguas estrangeiras, é o que foi falado no dia de Pentecoste. Mas, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quando, porém, vier o Consolador, e eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse vos dará testemunho de mim. Veja só, que apareceu as 3 pessoas da divindade. Olha aqui, ó, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei, Jesus enviaria o Espírito Santo, da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse vos dará testemunho de mim. E vos também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo na vida das pessoas é muito importante. Se o Espírito Santo nos abandonar, quando ele abandonar a terra cobrirá a face, ou seja, as trevas cobrirá a face da terra. Então é importante que nós peçamos a Deus, Senhor, dar-nos o Espírito Santo. Esse dia nós estávamos falando aqui sobre Eliseu, que ele falou para Elias, dá-me a porção do seu, ou seja, a porção dobrada do seu Espírito. E realmente Eliseu teve a porção dobrada do Espírito de Deus. E nós precisamos pedir isso também. Quando o Espírito Santo estiver na nossa vida, nós saberemos discernir entre o certo e o errado, entre o que é certo, entre aquilo que não é certo.